Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Rock Pitch do Xande. Muito bem, pessoal, vamos aí mais uma avaliação aí do jogo de ontem, né? Flamengo e Bahia 1-0. Vou falar algumas coisas aí e que realmente foi a minha percepção e vamos dar nota dos jogadores aí. Tudo bem, mas antes quero pedir o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu joinha para ajudar o Xande. Pessoal, começando aí com o Rossi, né? Mas primeiramente, antes de começar dos jogadores, eu quero falar que o Flamengo foi operado. O Flamengo ontem foi operado. Vamos lá, pênalti. O jogador do Bahia cai no chão, ele abre as mãos. Ele realmente caiu, a bola está do lado, ele abriu a mão e puxou ali a bola, né? Deu aquele toque na bola ali, como tivesse querendo puxar a bola. O Gerson tinha que ser expulso? Tinha que ser expulso, né? Só que o jogador lá, o tal de Miguel, acho que é Miguel o nome do Bahia, que eu não sei, também fez a falta do mesmo jeitinho. O VAR nem chamou. Era para ser expulso aquele jogador do Bahia. Foi igualzinho do Gerson, mas o VAR nem chamou, né? E outra coisa, 13 minutos, já queriam dar mais um pouco. Xande, porque o jogo ficou parado e tal, eu sei, mas 13 minutos, eu nunca vi o Flamengo ganhar 13 minutos de ninguém perdendo. O Flamengo perdendo e alguém dá 13 minutos para o Flamengo tentar pelo menos empatar o jogo. Eu nunca vi. Pelo menos recentemente eu não lembro disso. Se alguém quiser aí tentar me lembrar, 2010 para cá, 2009, Flamengo campeão lá em 2009, acho que foi 2009, 2008, 2009, brasileiro. Não lembro. De 81 a 2010, não lembro. Eu sou flamenguista desde 79, né? Nasci em 71, eu com 8 anos já torci pro Flamengo. É claro que não ia lembrar de detalhes. De 81 eu lembro algumas coisas e tal, mas não com aquela riqueza de detalhes. Mas não lembro. Quer dizer, o Flamengo foi operado mesmo. Mas vamos lá, o Rossi. Gente, Rossi tá agarrando, viu? Rossi tá agarrando muito bem. E o Rossi ontem fez defesa ontem muito boa, quando precisou, mostrou serviço. Ele salvou ontem, né, uma chance claríssima com o jogador Kaique, né? Kaique. Isso era no primeiro tempo, né? Fez uma defesaça, cara a cara também com o Luciano Rodrigues, né? Já na etapa final. E esse lance foi até anulado, né? Foi até anulado. Se fosse, e ontem, do jeito que estava, se fosse pro VAR, iam dar gol pro Bahia. O cara estava impedido, mas iam dar gol pro Bahia. Xande, qual a nota do Rossi? Eu vou dar uma nota 9. Para mim foi o melhor jogador em campo. Rossi ontem no Flamengo, mais uma vez, o melhor jogador em campo. E aí vamos para o Varela, lateral direito, né? O Varela começou muito bem no jogo, né? Roubou boas bolas, né? Teve boas opções também no ataque. Depois, acho que pelo cansaço, passou a errar alguns passos, principalmente na saída de bola, mas nada que comprometeu. Mas também, às vezes, por falta de ritmo de jogo, vinha sendo reserva há muito tempo aí. E é bom renovar com o Varela, é bom ter atenção, porque o Wesley vai sair. Então, o Varela vai se tornar o nosso lateral direito titular imediatamente, ok? Então, qual a nota do Varela ontem? 7, vou dar nota 7. E aí, Léo Ortiz, eu não entendi porque Felipe Luiz, contra o Central Córdoba, botou Léo Ortiz no banco, dizendo que ia ter melhor passe. Rapaz, o melhor passe, o melhor zagueiro do Brasil em atividade se chama Léo Ortiz. É a dupla Lelé, né? Então pode variar Léo Ortiz com Danilo, Léo Ortiz com o Carolino, mas o Léo Ortiz não pode sair do time. O Léo Ortiz é muita segurança, né? Então a partidaça ontem dele, ganhou todas as disputas, não perdeu nada. Inclusive com um ótimo carrinho para desarmar quando o Gerson perdeu uma saída de bola. O cara é craque, é o 10, é o que o Zico falou, é o 10 da zaga. Xande, nota do Léo Ortiz, 9. E aí vamos lá, né, no nosso fazedor de pênalti. Nosso Carolino, o Carolino. Será que o amor do Carolino acabou? Será? A Carolino tá dando uma vacilada aí, né? Mas vamos lá, então o Carolino, mais conhecido aí como Léo Pereira, né? Fez uma boa atuação, né? Boas interceptações, alguns lançamentos,
mas foi bem seguro na marcação que ele tem que ser, né? Xande, nota do Carolino, vou dar uma nota 8 para o Carolino. Alexandre, boa partida ontem, né? Boa partida, voltou o time. Ele apoia pouco, ele não é muito de apoiar, né? Mas é muito importante na marcação, uma boa marcação, dá muita segurança ali na defesa. O Beijinho, né, ele ataca muito mais, mas o Alexandre ele é mais firme, né? Então, e aquele jogador do Bahia é bom, né? Que cai pelaquela área ali, eu acho que é Cacai, acho que é Cacai o nome do cara. Ele é bom, né? Mas o Alexandre tomou conta. Então, nota do Alexandre, vou dar uma nota 8. E o Pulgar, gente, assim, tava bem, tava jogando bem, né? Sempre muito bom ali naquela cabeça de área onde ele joga, né? Acabou se machucando com 38 minutos, eu vou dar a nota 8 pelos 38 minutos que ele jogou. E aí entrou o Everton Araújo, né? O Everton Araújo, um menino, ele veio da base, ele entrou ali, né? Pegou ali a pipoca ali, pulando ali, né? Mas foi bem na proposta de jogo dele, não comprometeu nada. Eu gostei do jogo do menino, vou dar nota 8 para ele também. E o Alan também tinha começado bem o jogo, né? Com 14 minutos que ela se machuca. Não tem nem muito o que falar, mas vou dar uma nota 6 aí pro Alan, pelo que ele vinha jogando. Aí entrou Luiz Araújo, porque o que o Felipe Luiz fez? Ele recuou o Gerson, né? Para jogar naquela posição de segundo homem. Ele jogou muito com o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus ele jogava naquela posição, segundo homem, né? Com o JJ. Aí ele recuou o Gerson e botou o Luiz Araújo lá adiantado, né? Então a Luiz Araújo, né? Ele entrou no primeiro tempo, mostrou muita vontade, como sempre, ele, né? Levou perigo, acertou inclusive uma bola na trave, né? Ia fazer um bonito gol, muito bom, né? Fez um gol também, porém foi anulado por impedimento, que eu acho que não dava impedimento. Estava ali e tal, não sei não, viu? Aí, se fosse na linha do Carioca não dava não, que é a linha mais grossa, mas ali da CBF e hoje com a bandeira do Bahia foi muito beneficiado nesse jogo, muito. Então, deu o impedimento, né? Também ele atuou na defesa, se sacrificou bastante ali, principalmente depois da expulsão do Gerson. Xande, nota do Luiz Araújo, 8. E aí vamos para o nosso Gerson. O Gerson tem apresentado um bom futebol nos últimos jogos. Inclusive, eu ia até fazer um vídeo, eu estava pensando em fazer um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a queda de rendimento do Gerson. Especialmente, parece que depois que ele renovou, aí que a coisa, né, piorou. Ontem, nitidamente, ele estava se arrastando. Eu até pensei que naquelas substituições que o Felipe Luiz ia fazer, eu pensei que ele ia tirar o Gerson. Eu fiquei surpreso dele ter tirado o Arrasca. Eu pensei que ele ia tirar o Gerson, né? Tudo bem, então o Gerson ontem ele jogou praticamente como volante, né, ali o segundo homem, mas ele já fez essa função, né, muito bem. No tempo de Jorge Jesus, era a função de origem. Mostrou muita vontade, muita disposição na marcação, né? Como sempre, protegeu bem a bola. Perdeu a bola também, mas o Léo Ortiz conseguiu corrigir. Achou o passe para o Luiz Araújo no gol, que foi anulado por impedimento. Foi aquele passe, foi dele, um passe maravilhoso, muito bom passe, inverteu a jogada, excelente. Foi expulso por uma entrada forte no jogador do Bahia, o tal de Pulga. Mas aquela questão, ele estava cansado, ele estava se arrastando, então acho que ele ali já não conseguiu mais achar o tempo da bola, chegou atrasado, acabou no tornozelo do rapaz e foi merecidamente expulso, não tem que falar disso daí. A minha questão foi porque o jogador do Bahia fez o mesmo em cima do menino que entrou do Flamengo, o Wallace Ian, e tanto o VAR quanto o senhor Daronco, que é um péssimo árbitro. Daronco é um péssimo árbitro. Ontem, inclusive, até me surpreendeu porque ele não fez tantas faltinhas, não marcou tantas faltinhas, mas é um péssimo árbitro. E acabou não dando expulsão também do jogador do Bahia. Xande, nota do Gerson, 5. E aí tivemos aí o nosso artilheiro, né, o Arrascaeta. Arrascaeta é um deboche, né? Arrascaeta, cara, é demais. E tá numa fase muito boa, né? Parece que conseguiu recuperar aí a forma física. Tá muito bom, né? Muito bom mesmo. Ele até perdeu ontem uma chance clara na pequena área no início, porque parou no goleiro e foi bloqueado no rebote.
mas depois fez um belo gol de cabeça. Quando o Michael estava assistindo o jogo, quando o Michael cruzou, a bola vinha já indo na cabeça do Arrasca, se é gol, não deu outra. Bateu, foi gol. Eu já sabia que era gol. Quando eu vi, sabe aquele negócio de perceber? É gol. E foi gol, graças a Deus. Então, nota do Arrasca, 8. Não tem muito o que falar do Arrasca, não é craque. Né? E o Flamengo tem que renovar. Aí depois o Arrasca saiu, entrou o nosso Pedro, o nosso Pedro Reverência, né? Ele entrou no segundo tempo e acabou aparecendo muito pouco, porque o time também já estava cansado, né? E também porque estava com um jogador a menos, que foi a expulsão do Gerson, e por isso que o time teve que recuar. E Pedro não é um jogador de marcação, né? Eu acho que de repente, em vez de ele botar o Pedro, nem sei se o Xereca estava no banco, o Juninho Xexepa estava no banco, mas se o Xereca tivesse entrado, eu acho que tinha sido melhor do que o Pedro, né? Porque o Júnior Chechel, né? Ele chimbica, ele tem um poder de marcação maior. Deixa a nota do Pedro, vou dar a nota 5 pro Pedro, né? E aí temos também o nosso Robozinho, né? O Robozinho voltou a jogar, boa atuação ontem, né? Do Robozinho, gostei da atuação, foi bom para poder afastar as críticas. O pessoal tá dizendo que ele Cebolinha até de saída. Cara, assim, não tem que falar do Cebolinha, mas eu gosto mais do Michael. Eu acho até que o Cebolinha é mais jogador do que o Michael, mas eu gosto mais do Michael. A questão de gosto, eu gosto muito do Michael, né? Então vou dar a nota aí. Ontem, inclusive, a assistência dele, né? Pro gol do Arrascaeta, né? Foi a assistência dele. Teve algumas decisões que ele tomou que não foram corretas e tal, mas eu gosto muito dele, deu assistência para o Arrasca ontem. Vou dar uma nota 7 aí para o nosso Michael. E aí o Micha sai e entra o menino iluminado, o Wallace Ian, né? Mas ontem não deu para ele deixar o dele, né? Entrou com bastante vontade, correu, né? Fez aquela... Foi muito bom, fez pressão, foi muito legal. Sofreu a falta do jogador do Bahia, que merecia o jogador ter sido expulso, né? Ele pecou algumas vezes por afobação mais normal, foi de menino mesmo, né? Mas teve fôlego, muito fôlego mesmo, que o Flamengo estava precisando para superar, porque estava com 10 em campo. Xande, qual a nota do Wallace ontem? Olha, pouco tempo que ele teve, eu vou dar uma nota 6 para o Wallace, né? O Bruno Henrique, nosso BH. O BH ontem sofreu mais críticas novamente, né? Mas um jogo meio apagado, mas foi pro gasto, né? Ele foi bem importante para a pressão alta. Eu falei, ele consegue marcar coisa que Pedro não consegue fazer, principalmente nos primeiros minutos, né? Mas acabou participando pouco com a bola jogando como falso 9. Teve 2 finalizações, mas sem perigo. Quer dizer, não levou perigo. Hoje já tem um vídeo que eu coloquei aí, que eu acho que alguns problemas dele pessoal pode estar afetando o time. Xande, nota para o Bruno Henrique, 6. E aí tivemos aí o nosso Cebolinha, né? Cebolinha entrou, teve uma chance clara no rebote do chute de Luiz Araújo na trave, mas foi bloqueado, e mais nada. Nota 6 para o Luiz Araújo. E aí tivemos o nosso mago. O mago é o Felipe Luiz, né, nosso professor. Ele conseguiu recuperar a intensidade do time no primeiro tempo, coisa que o Flamengo vinha pecando, mesmo perdendo seus 2 volantes titulares que foram machucados já na etapa inicial, né, foi o Alan e o Pulgar. O Flamengo mostrou, né, o controlou bem o jogo, né, sofreu pouco, foi um jogo que o Bahia também não produziu muita coisa, até quando teve um jogador a menos, mesmo assim o Bahia não conseguiu. E eu vou dizer sincero, quando eu vi aquela trinca, Everton Ribeiro, Cauli, né, acho que é Cauli, teve um outro jogador, aquele Puga, aquele jogador é bom, muito bom jogador do Bahia, muito, muito bom, queria clicar no Flamengo, muito bom. Quando eu vi aquela trinca entrando, eu falei, caraca, me preocupou. Flamengo cansado, já assim, vai crescer. Eu fiquei preocupado. Mas só que também não produziu muito efeito, não, né? Então o Rogério Ceni continua aí realmente com o título, né, de que não consegue um ponto contra o Flamengo. Muito bem, pessoal. E aí vamos às estatísticas rapidinho para a gente terminar aí dessa análise desse jogo. Tivemos então o Flamengo aí, o Flamengo deu 14 chutes, aquele chute assim meio despretensioso, mas foram 14. O Bahia deu 6, chutes a gol, o Flamengo deu 5, o Bahia deu 2, né?
Posse de bola, 62% para o Flamengo. Eu achei muita pouca de posse de bola para o Bahia. Muito pouco mesmo. 38%, muito pouco. Logicamente, como o Flamengo ele deu, estava com a posse de bola maior, trocou mais passes, 543 passes, o Bahia 349. Precisão de passe, muito boa do Flamengo, 89, eu considero 90% ideal, mas 89 muito boa, a precisão de passe do Flamengo. Bahia 84 também não é ruim, pela faixa do B, do bom, né? Mas tem que melhorar para poder ganhar jogo. Faltas, foi um jogo de poucas faltas, inclusive o cartão vermelho foi atípico, né? Foi um jogo assim bem jogado, foi um jogo limpo, as duas equipes se respeitando, como tem que ser no futebol, né? É um jogo de respeito, né? O futebol para ser jogado, não é briga, não é nada disso. Então, faltas 11 do Flamengo, 9 do Bahia, foi um jogo bem limpo. Cartões amarelos, um do Bahia, foi aquele jogador que eu falei que tinha que ter sido expulso, né? E não foi. Cartões vermelhos, um do Flamengo, que foi do Gerson. Impedimentos, 3 do Flamengo, 1 do Bahia. Foi justamente aquele impedimento que o Rossi conseguiu defender, né? E escanteio, o Flamengo teve 8, escanteio, o Bahia teve 2. Com isso, o Flamengo está com 17 pontos na primeira colocação provisória. Lembrando que o Palmeiras joga mais tarde, mas estamos secando o Palmeiras, né? Se Deus quiser, vai empatar ou vai perder, que é o melhor dos mundos, né? E o Bahia segue aqui na 6ª posição com 12 pontos. Né? Tá bem, não tá ruim não, gente. Tá bem, o Bahia, eu vou citar aqui o Bahia, que o Bahia ano que vem vai para Libertadores novamente. Pode ter certeza. Mantendo essa média aí. Esse pessoal briga mais ou menos isso daí. Para mim, eu considero hoje o Bahia, né, a melhor SAF do futebol brasileiro. Eu acho que é o Bahia, sem sombra de dúvida. Até o momento, possa ser que surja uma nova SAF aí que compre e tal. Né, o Bragantino também é uma boa SAF, mas eu acho que o Bahia é mais interessante. O Bragantino está lá em segundo, sempre monta aquele timezinho ali com quem não quer nada querendo e está sempre por ali mordendo a rabeirada, né? São o Bragantino, não vou dizer o Bahia, mas são clubes que eles pretendem formar jogadores, fazer bons times para formar jogadores para poder levar para a Europa, né? SAF é para ganhar dinheiro. O pessoal que acha que SAF, o cara monta SAF para ser campeão, só o Cruzeiro. O Cruzeiro, talvez o Atlético Mineiro. O Botafogo foi um caso à parte aí, né? Tem outras questões que o vídeo não é para isso. Mas é isso, pessoal. Se você ficou até aqui porque você gostou, e se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá o joinha pro Xande aí. Até amanhã, se Deus quiser. Fui!